O Saber Direito desta semana é sobre direito do consumidor. O curso aborda o novo Código de Processo Civil, os avanços tecnológicos, as possibilidades de defesa do consumidor de forma geral e as indenizações. As aulas são com o professor Vinícius Fonseca. Olá, meu nome é Vinícius Fonseca, sou professor de Direito Consumidor e Direito Civil. Então, essa semana, fazendo nossas aulas de Direito Consumidor, e essa é a nossa quarta aula. Uma felicidade, uma alegria estar podendo passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. E já deixo o meu contato, viniciusfonseca.adv@gmail.com, assim como para o Instagram, é viniciusfonseca.adv, e o Facebook da mesma forma, tá ok? Quem quiser depois tirar alguma dúvida, entrar em contato com o professor, conversar a respeito dos assuntos que nós estamos tratando durante a semana, fique à vontade para mandar a sua mensagem, torpedo, qualquer que seja a forma que você encontrar para conversar com o professor, eu vou estar sempre à disposição. Logo, agora, de cara, nesse início, eu quero já fazer uma referência bibliográfica muito importante para mim. Está aqui o livro Manual do Direito Consumidor. De novo, Cláudia Lima Marques, né, tá aqui, é uma referência, como eu já falei, não tem como você falar sobre direito consumidor no Brasil sem mencionar o nome da Cláudia, tá? Tá junto com o nosso ministro Herman Benjamin e uma grande referência aqui, Leonardo Bessa, tá? Professor, um grande amigo, e fica aqui a minha homenagem ao professor Leonardo Bessa, tá? Nesse livro, a sexta edição, vocês encontram em os melhores livrarias e bibliotecas da cidade, vocês vão encontrar esse livro, que é uma referência para mim, tá? Bom, vou falar um pouco, essa primeira parte, a respeito do resumo do que nós tratamos até agora. Então, rapidamente falar das 3 primeiras aulas, vou falar do que nós vamos tratar aqui na quarta aula, né? Que é essa questão das tecnologias que envolvem o direito consumidor. A gente tem muitas novidades, desde o WhatsApp, Instagram, que eu acabei de mencionar, né? Instagram, Facebook, todas essas mídias sociais, como que elas estão funcionando, como é que o consumidor pode lidar com elas. A gente tem uma série de enlaces e resoluções, confusões, né, que podem acontecer dentro das mídias sociais, em que o consumidor pode ser prejudicado ou pode ser, sim, com certeza, beneficiado. Então, é sempre importante que a gente fique bem atento nessas novas questões. Assim como a legislação tem sofrido alterações, né? A gente teve aí a do marco digital, né, que foi uma alteração importante e que, logicamente, vem para também causar algumas alterações dentro do direito consumidor. Então, novamente, vamos tratar dessas alterações que foram visualizadas por todos durante esses últimos anos, tá? Então, vamos lá para um resumo dessa semana. A primeira aula que a gente tratou a respeito do direito consumidor, logicamente, e falando um pouco daquilo que aconteceu de novidade na questão das indenizações, tá ok? A respeito das indenizações, nós falamos de algumas teses, né? Fiz um apanhado falando qual o vínculo que o direito consumidor tem com o direito civil, assim como falamos sobre uma parte introdutória do direito consumidor, falando sobre a relação de consumo, consumidor, fornecedor, até para algumas definições rápidas, logicamente, falei das teorias, mas de forma bem rápida, para que a gente pudesse seguir em busca da responsabilidade civil, né? A responsabilidade civil a gente pôde tratar mais a fundo a respeito das indenizações. Então, depois que falamos da responsabilidade civil, ficou fácil para a gente trabalhar as indenizações. E quando foi para falar sobre as indenizações, eu falei sobre o mero aborrecimento, que é um tema que tem sido tratado com recorrência aí pelos juristas dentro da área do direito consumidor, assim como o desvio de produtividade do consumidor. Citei os 2 livros, né, que a gente tem referência a respeito ao assunto, do professor Marcos Dessaune e do colega aí, carioca, Miguel Barreto,
tá ok? E o Marcos Dessaune é um advogado capixaba, professor capixaba, tá ok? Então, essas foram algumas referências do que a gente tratou da primeira aula. Então, são teses importantes e interessantes também, vale aí a dica de estudo, para você se embasar mais sobre o assunto. Não tem, vale dizer, vale ressaltar, um entendimento pacificado, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, tá ok? Então, até o momento, nós não temos um entendimento pacificado. Então, não estou tecendo um juízo de valor a respeito do assunto. Então, quem quiser, logicamente, apresento todas as possibilidades para que vocês possam fazer, vocês mesmos, o juízo de valor a respeito do assunto, tá? Alguns juízes, ministros até mesmo, né, o assunto já chegou ao STJ, entendem de uma forma, outros de outra forma, logicamente, o que é totalmente natural, e vocês, como eu disse, podem fazer o juízo de valor de vocês, tá ok? Lógico que sou tendencioso ao lado do consumidor, sempre minha carreira inteira fazendo a defesa do consumidor e acabo, por vezes, sendo um pouco mais tendencioso para um lado do que para o outro. Mas, lógico que fica aberta, cada um tem a sua opinião para formalizar ou não, tá ok? Na segunda aula, nós tratamos a respeito de um ponto bem interessante também, do direito consumidor atrelado ao novo Código de Processo Civil, que eu até disse para vocês que não pode ser dito ainda como novo, porque ele já tem um tempo, né? Já tem sido debatido nos últimos anos, aí, nesses últimos anos a gente tem conversado muito a respeito das alterações que ele trouxe, né? E aí, nesses pontos, a gente debateu a respeito do consumidor e o novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil trouxe, logicamente, diversas inovações para o direito como um todo, tá? Não só o direito consumidor, mas, lógico, a gente tentou trazer o máximo possível para a seara do direito consumidor para a gente verificar quais foram as principais alterações, tá? E aí eu fiz as ressalvas a respeito das alterações que foram feitas referentes ao advogado, tá? Que foram pontos que, de fato, causaram bastante felicidade da maioria dos advogados a respeito dos prazos correrem em dias úteis, a gente ter o recesso forense, né? E os honorários de sucumbência, tá? Que a gente era uma luta constante e já havia previsão, vale dizer, com relação aos honorários de sucumbência, mas que não eram todas as vezes que ele era respeitado. Então, foi mais uma batalha vencida aí pela advocacia, que foi importante. E dentro do direito consumidor tiveram várias alterações, as demandas repetitivas, acho que é uma das que ficou mais latente nessa questão, e é importante fazer, logicamente, essa ressalva para que vocês revisem sobre esse assunto, tá ok? E aí, na terceira aula, nós conversamos sobre as agências, tá? A gente tem, e aí na aula de hoje vamos fazer a mesma conduta, né? Vamos fazer o mesmo trajeto de falar sobre o que teve alteração e qual foi a alteração que tivemos uma alteração e o que isso ocasionou no consumidor. Então, tivemos alterações que ocasionaram alterações, tá? Dentro do direito consumidor. E então, nesse ponto, com relação às agências, o que a gente fez? A gente falou sobre as agências, a gente tem, logicamente, a Anatel, a ANAC, a ANS, né, que são as que mais têm recente mais vínculo com as questões de direito consumidor, mas lógico que todas as agências você vai ter uma relação de consumo e em que a agência, sim, faz um papel extremamente importante e logicamente, impreterível que o advogado ou estudante entenda como funciona a agência e o consumidor, o cidadão, ou seja, todos nós precisamos estar em contato com as resoluções para que a gente entenda quais são as alterações que elas trazem para o nosso dia a dia, tá? Assim como as agências todas, é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar, elas apresentam formas de você entrar em contato, ou seja, por exemplo, da Anatel, eles têm um atendimento do consumidor, tem aplicativo para isso, tá? Então é importante que a gente busque
esses aplicativos, essas formas que o Estado oferece para que a gente consiga lidar com esses problemas corriqueiros do direito do consumidor. E aí, nesse ponto, eu entrei mais a fundo nas questões relativas à ANAC, tá? Então, a gente trabalhou mais a questão referente à aviação aérea. Referente à aviação aérea, nós tivemos várias alterações. Então, a resolução que é mais importante foi a resolução 401, que é a resolução mais recente, que acredito que muitos aí ficaram sabendo, tiveram conhecimento a respeito dessa resolução, que foi a que trouxe precificação das bagagens aéreas, tá? Isso foi bastante debatido, Brasil afora, então foi tema de jornal nacional, de jornais em todos os, de cunho nacional, pelo Brasil todo, tá? Então, foi um assunto muito debatido em que nós tivemos ponderações de ambos os lados, tá? E aí, o importante foi a gente tratar quais foram as alterações que isso ocasionou para o consumidor, que foram várias, logicamente, e para a advocacia, aqueles que militam, aqueles que defendem os consumidores em juízo, tá? Então, foi importante que a gente fizesse esse embasamento, esse levantamento desse assunto, tá ok? Então, essa foi a da terceira aula. E o outro ponto interessante também foi a questão da decisão do STF a respeito do artigo 178, né, que trouxe a questão da aplicação do Pacto de Varsóvia e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, nas viagens internacionais não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, alterou um entendimento que era do STJ, agora no STF eles entenderam que a aplicação do Pacto de Varsóvia, tá ok? Então, isso de fato trouxe também diversas alterações no cunho de consumerista, né, e das passagens aéreas a nível internacional, ok? Então, para a aula de hoje, nós temos já uma outra vertente. Nós vamos tratar hoje a respeito das tecnologias, tá? A gente tem o tempo todo, agora até mesmo os últimos dados apresentaram que dos brasileiros, até mesmo a gente tem um número superior, número de habitantes, de pessoas que têm smartphone, né? Então, aí, os smartphones, a gente tem aí a cada brasileiro mais de 3 aparelhos, tá? Então, é aparelho pra caramba. Então, fazer essa menção a respeito dos smartphones, é lógico que vai ser muito importante para a gente entender como tem se dado essa nova relação entre o consumidor e essas novas tecnologias que estão sendo apresentadas no mercado. Dentro dessa questão dos smartphones, lógico, a gente tem as questões dos aplicativos, que são muito importantes de tratar, fazer uma rápida introdução a respeito dos aplicativos. A gente tem a questão do aplicativo, que é o WhatsApp, né, que a gente tem aí informações a todo instante sendo trocadas pelos brasileiros, de fato o aplicativo mais utilizado no Brasil. Então, não há como a gente tratar a respeito do assunto sem mencionar o aplicativo de forma específica, a gente trabalhar quais foram as alterações que ele está trazendo, quais são as modificações, quais são as vantagens e desvantagens. Aqui, infelizmente, nós vamos tratar mais as desvantagens, tá? Para que o consumidor fique atento às várias fraudes que estão ocorrendo, as formas de burlar, as formas em que o consumidor pode ou não utilizar o aplicativo para se defender. Isso tudo é muito importante dentro dessas novas tecnologias que estão sendo apresentadas. Assim como nós vamos ter a possibilidade de trabalhar as mídias sociais, tá? A gente tem dentro das mídias sociais o Facebook, Instagram, que são novamente os principais. Nós também temos uma série de problemas ocasionados recentes aos consumidores que a gente deve, logicamente, embasar e tentar trabalhar para que vocês fiquem atentos a essas novas possibilidades, tá? Então, aqueles que estiverem advogando dentro dessa seara, é importante fazer essas ressalvas, assim como o consumidor, lógico, tem que estar atento de forma constante para que não caia em nenhuma fraude, não caia em qualquer problema com relação às relações de consumo. Então, a compra e venda de produtos dentro da seara desses aplicativos é muito, muito comum,
Tá? É lógico que você já também tem os aplicativos de compra e venda, mas ainda assim, dentro desses aplicativos seja de mídia social, isso acontece muito. Tá? Então, nesses pontos todos, a gente precisa que o consumidor esteja resguardado dos seus direitos, tá ok? Bom, já para abrir, eu vou fazer o seguinte, vou já chamar a primeira pergunta e aí a gente já pode começar a trabalhar alguns desses assuntos, tá ok? Vamos lá para a tela. Beleza, vamos lá. Quais os meios de prova não são possíveis para comprovar as alegações do consumidor? Nesse ponto, é importante que vocês já marquem, tá? Quem está fazendo concurso público, prova da OAB, já marca quando tiver uma negativa na pergunta. Ali a gente tem não são possíveis, tá? Então, às vezes, no momento você leu rápido e pode tentar, são possíveis e acaba marcando de forma equivocada, tá ok? Então, quando tiver uma negativa na pergunta, já marca ela, passa a caneta embaixo dela para você não se perder quando estiver lendo, né? Pode acontecer de você se perder um pouco na leitura. Essa aqui são respostas rápidas, mas a leitura às vezes pode ser comprida e você pode se perder nesse sentido. Então, importante que o faça, tá? Então, vamos lá. A letra A, tá aí o aplicativo WhatsApp, né? A letra B, escuta telefônica sem autorização judicial, né? E a letra C, as testemunhas. E a letra D, o contrato firmado com o fornecedor. Nesse caso, entendemos que a resposta correta será a letra B. Isso, perfeito, tá aí, letra B. E aí eu explico por quê. É o seguinte, nessas perguntas todas que a gente apresentou, de fato elas são corretas. O WhatsApp tem sim sido utilizado como forma de você demonstrar suas provas, tá? Então, a gente entende como indício de prova, por exemplo, quando você tem essa possibilidade de trabalhar o aplicativo como uma resposta, um meio de você demonstrar a verossimilhança entre suas alegações e aquilo que ocorreu. Ou, por exemplo, um dano, ou material, ou moral que o consumidor tenha sofrido, ele pode sim demonstrar a partir do aplicativo WhatsApp. E aí, nesse ponto, é importante a gente trabalhar o seguinte, nós estamos tendo, como eu falei, constantemente conversas entre o WhatsApp, entre o fornecedor e o consumidor. É importante, aqueles famosos prints, né, que o pessoal chama, fazer a cópia da conversa para que aquilo possa ser utilizado como um meio de comprovação em juízo. Bom, nesse sentido, é importante que a gente tenha em mente que são indícios de prova, tá? Eu, recentemente, tive a oportunidade de trabalhar exemplo no escritório, uma conversa entre um casal, tá? Então, não fugindo um pouco da seara do direito do consumidor, era referente à pensão alimentícia e tudo mais, e o que acontecia? Uma das partes, né, retirava apagava algumas partes da conversa. Lógico que isso aí acaba não sendo uma prova, você está agindo até mesmo de má fé. Então, é bem complicado quando você pega um print, né, que o aplicativo tem essa possibilidade de fazer alterações dentro daquilo que foi juntado aos autos, então acaba que você não pode chamar aquilo de prova, tá? Então a gente chama de indício de prova, ou seja, é como se fosse uma prova secundária, tá? Em grande parte das vezes. Já no caso do direito consumidor, é um pouco diferente. Por quê? Porque dentro do direito consumidor, nós temos o quê? A inversão do ônus da prova, tá? Que é do artigo 6º, que até mesmo na segunda aula eu expliquei para vocês que é importante que vocês coloquem, no momento que você for dar entrada no processo, né, aqueles que forem advogados que estiverem acompanhando, esse é um ponto que o novo Código de Processo Civil trouxe alteração em que você precisa fazer a solicitação da inversão do ônus da prova logo no início do processo, ou seja, na petição inicial você já coloca lá dizendo que solicita a inversão do ônus da prova. Ou seja, quem há de provar ou não que aquela alegação é verdadeira ou fictícia ou inverídica será o fornecedor, tá? E não o consumidor. Então, nesse ponto, se o consumidor tiver
essas conversas de WhatsApp que demonstrem que uma promessa, por exemplo, do fornecedor, isso vai ser importantíssimo. Com relação a essa questão da promessa, nós temos lá a questão da oferta. E aí o artigo 35 ele obriga o fornecedor a cumprir a oferta, certo? Então, nesse sentido, mesmo que essa oferta tenha ocorrido pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pelo qualquer que seja o aplicativo que você tenha utilizado no momento, é importante que você salve, tá, essa conversa, essa mensagem, para que depois você possa utilizá-la como prova, tá, daquilo que foi alegado. Então, essas tecnologias a gente tem que estar assim atento. No momento que foi tratado, você vai lá e tira, salva aquela conversa, salva aquela informação para que depois você possa utilizá-la, tá ok? Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque senão pode acontecer de um momento posterior você informar que, não, mas isso foi promessa do fornecedor, mas você apagou a conversa. Como você vai provar? Se você não tem como provar, mesmo que você tenha a inversão do ônus da prova, não há mais a possibilidade de você dizer que aquilo de fato ocorreu, tá ok? Então, o WhatsApp, nesse ponto, tem sido uma ferramenta importantíssima para o consumidor, tá ok? Até mesmo porque, quando você está numa contratação e você entra, você verifica a propaganda que seja vinculada na internet, ou que seja na televisão, ou que seja mesmo para o WhatsApp, ou para algum colega que tenha colocado na sua mídia social, nesse momento, quando você pega aquela mensagem, você pode ter alguma dúvida. E lá, normalmente, o pessoal já está colocando, os fornecedores, né, os empresários, já estão colocando os contatos de WhatsApp, de contatos telefônicos, para que você tire suas dúvidas. Aí, o que vai acontecer? Quando você entra em contato com esse fornecedor, você pode retirar suas dúvidas. E quando você retirar suas dúvidas, é importante que você salve, porque pode acontecer exatamente isso. Você conversou com esse fornecedor, conversou com essa pessoa, ele explicou que você teria direito a isso, a X, Y, Z, e quando você vai receber o serviço, receber o produto, você percebe que só chegou a questão X, né? Y e Z ficaram faltando. Então, nesse exemplo, você vai perceber que esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Um fato que eu sempre gosto de destacar é o discurso do então presidente, que é até uma data que é comemorada internacionalmente, é o dia 15 de março de 1962, quando ele disse um brilhante discurso do presidente, ele falou que somos todos consumidores, ou seja, isso acontece com todos nós. Tá? Então, dentro dessa sociedade capitalista, aqui no Brasil, nós sabemos que todos passamos pelas mesmas situações. Então, é lógico que é bastante importante essa informação, não só para o advogado, mas como para a sociedade civil como um todo. Tá ok? Então, salvar essas mensagens tem um cunho bastante importante para todas as pessoas e, sim, elas podem ser utilizadas como provas dentro de um processo que você possa dar entrada ou que você possa solicitar, que seja pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, que seja, enfim, pelo TJ, pelo juizado, né, se você vai dar entrada sem mesmo o advogado, você pode ter essa possibilidade de apresentar essas provas que estão sendo utilizadas com muita força, com a quantidade enorme nos processos atuais. Tá ok? Bom, nesse sentido, a respeito do WhatsApp, nós temos também um outro ponto que é interessante destacar e que é problemático para o consumidor. Esse primeiro ponto, lógico, é uma benesse. Né? Você percebe que você tendo formas de provar aquilo que você está tratando, aquilo que você conversou, aquilo que aconteceu de fato, a conversa que foi feita, é importante para o consumidor, é lógico que é importante, para que ele possa fazer valer os seus direitos. Agora, nesse ponto, o que tem acontecido é o seguinte, das fraudes, tá? Até mesmo escrevi um artigo recente para a faculdade, né, a respeito do assunto, referente às fraudes contra credores, contra consumidores, que podem até mesmo ser credores em algum momento, mas contra os consumidores. Porque o que tem acontecido é o seguinte, nós temos diversas formas de fazer com que o consumidor seja levado a erro, né? Então,
nós temos perfis falsos, nós temos telefones falsos para entrar em contato. Isso tem acontecido constantemente, tá? E um dos casos recentes em que eu tive a oportunidade de trabalhar foi o seguinte: nós recebemos de um parlamentar a solicitação de que o WhatsApp dele tinha sido invadido, ou seja, invadiram o número dele e a pessoa estava se passando por ele para conversar com outras pessoas. Aí pode ser com os familiares e com assessores, com os colegas que ele tinha contato no WhatsApp. A partir do momento que ali dentro do WhatsApp a pessoa, esse fraudador, né, essa pessoa, esse estelionatário, né, que aí vai estar na referência ao artigo 171 do Código Penal, essa pessoa entra no seu perfil, ele pode se passar lá por uma pessoa dizendo que é um dinheiro emprestado, que precisa de uma ajuda para isso ou aquilo outro. Lógico, se eu tiver com o meu celular em mãos e aqui receba uma mensagem que seja da minha querida mãezinha, por exemplo, dizendo: meu filho, preciso disso, daquilo outro, dinheiro me passa agora. Eu não vou hesitar em enviar esse dinheiro para ela, certo? É lógico que tem alguns pontos em que é falho, né? Ele vai falar assim: olha, estou aqui, preciso de um dinheiro e a conta é tal, aí no nome de João. Aí eu falei: não, aí você vai logo perceber que é falho. Mas é lógico que dentro desses golpes eles aplicam de tal forma que fica bem parecido com a realidade. Então as pessoas, infelizmente, esses fraudadores se preocupam em fazer dessa forma e acabam levando o consumidor a erro. Isso acontece muito com os bancos, então nas relações de consumo com os bancos. Então os bancos estão fazendo muito referente a essa segurança, porque sim, eles estão sendo responsabilizados em diversos casos a respeito do direito do consumidor, em que você tem um aplicativo, você tem acesso a ele pela internet à sua conta e de alguma forma você é levado a erro, tá? É lógico, se for um erro grotesco, aí é difícil que você consiga responsabilizar o fornecedor. Mas isso pode acontecer? Pode sim acontecer a responsabilização do fornecedor, tá? Independente de se você não agiu com presteza, não agiu com zelo, o consumidor ele é tido já como vulnerável. Então há a possibilidade sim de você responsabilizar o fornecedor. Então nesses pontos é bastante importante que você fique atento. No caso do aplicativo WhatsApp, eles estão formando uma série de mecanismos de segurança. Você percebe aqueles que tiverem o aplicativo, vocês percebem que eles, vez ou outra, solicita que você mesmo coloque sua senha. Mesmo quando você já está com o celular aberto, você abre o celular já tem um tempo, ele solicita uma senha novamente, certo? Então, uma senha específica para o aplicativo. Tá? Isso acontece porque, logicamente, ele está tendo uma série de questões de fraude. Tá? Então, e um relato até mesmo pessoal, como eu disse, da questão desse parlamentar, digo pessoal por ter tido contato com o caso, isso ocorreu. E, lógico, nessa situação, como exemplo, para que fique claro, ele tinha os assessores. Os assessores, no momento que o chefe solicitou que eles fizessem uma transferência, eles não hesitaram e saíram fazendo essas transferências. E aí, a quem fica a responsabilidade? Fica a cargo do WhatsApp, né? Aí, lógico, vão ter opiniões diversas a respeito do assunto, né? Então, qual é o aplicativo? Qual é a possibilidade de você ter um aplicativo que, de fato, não foi tido dentro da pesquisa que eu realizei? A gente percebeu que não é o mais seguro, mas eles estão trabalhando para fortalecer essas questões de segurança para o consumidor. É lógico que é importante que o aplicativo faça, porque, de fato, ele tem, sim, suas responsabilidades nesses quesitos, tá? Então, o consumidor deve ficar bastante atento, porque isso tem ocorrido com bastante frequência. As pessoas invadirem o WhatsApp para, se passando por outra pessoa, começarem a se manifestar e tentar solicitar alguma forma de pagamento por esse meio, tá ok? Bom, nessa questão do WhatsApp, nós temos as questões de fraude e de golpes que ocorreram. O consumidor, como eu disse, tem que ficar atento para que
isso não ocorra de forma pessoal, tá? Ou seja, que você não seja alvo de uma fraude dessa. Você não tem somente essa fraude, esse tipo de fraude. Você tem a questão do pedido ser enviado com a utilização do perfil. Você também tem a invasão de, mesmo que seja o seu, contra outras pessoas, tá ok? Você tem contatos falsos também, ou seja, você entra em contato com o fornecedor e aí por um endereço e tudo mais, esse fornecedor te passa um contato, um número falso e você pode acabar enviando um pagamento, sendo que aquele perfil sequer existe, tá? Então, são N possibilidades, N tipos de fraudes que têm ocorrido e o consumidor deve ficar bastante atento. E, nesse ponto que eu quero que também, aqui para a nossa aula, que fique bem frisado, bem caracterizado, é que o fornecedor pode sim ser responsabilizado, seja ele o aplicativo ou a mídia que tenha sido utilizada, a mídia social que tenha sido utilizada, ela pode sim ser responsabilizada por algum dano ocasionado ao consumidor. É lógico que tem casos e casos, não há como eu pegar e dizer aqui, sem analisar um caso específico, e dizer que sempre ocorrerá a responsabilização do aplicativo, mas, em todo caso, fica aí essa ressalva a respeito do WhatsApp, que é bastante importante dentro dessas tecnologias que a gente está fazendo referência nessa aula, tá? Bom, aproveitando esse instante, eu quero já chamar aqui para mais um livro, esse do professor Paulo Roque, tá? Tá aí para vocês. Professor Paulo Roque, Direito Consumidor, tá aí, ó, contratos, responsabilidade civil, tá ok? Aí, ó, defesa do consumidor em juízo. Vou falar sobre a defesa do consumidor amanhã. Desculpe, na próxima aula, tá? Então, é importante que a gente trabalhe essas questões referentes à responsabilidade civil e tá aí um livro que pode servir como base para vocês. O professor Paulo Roque é um professor de Brasília, professor de alguns locais que são famosos, um professor de destaque. Tá aí a nossa homenagem ao professor. Bom, e aproveitar também para chamar também mais uma pergunta aqui na tela para vocês, por favor. Bom, vamos lá. Difamar alguém nas redes sociais enseja em responsabilidade? Olha lá. Letra A, consumerista. Letra B, civil. Letra C, criminal. E letra D, todas as anteriores. Então, na nossa perspectiva, será a letra D. Isso, exatamente. Letra D, todas as anteriores. Bom, nesse sentido, vai valer para que a gente comece a tratar sobre as questões das mídias sociais, como eu prometi para vocês, o Facebook, Instagram, mas também vale para o WhatsApp, tá? Não é tão recente assim que nós tenhamos dentro do judiciário, tá? Essas questões de difamação, de pessoas dentro da utilização do WhatsApp, tá? O aplicativo tem acontecido uma diversas formas, formas que eu digo pelo seguinte, não só a conversa individual, mas conversa em grupo, o que é pior, logicamente. Essa questão da difamação, injúria, tá? Que seja, qualquer que seja a definição que tenha ocorrido dentro da ação desse indivíduo que tenha tratado de uma forma diferente o colega ou o amigo com quem ele esteja conversando. Isso vale pelo seguinte, na questão dos fornecedores, vale, como eu falei, essa responsabilização. Agora, na questão pessoal, isso tem acontecido o seguinte, a pessoa vai se manifestar dentro de um grupo e difama uma outra pessoa. Aquilo ali pode sim ser utilizado para ser uma responsabilidade consumerista? Pode, dependendo do que foi tratado, se for uma relação de consumo. Pode ser civil? Pode, porque pode ser haver uma condenação em danos morais. Pode ter uma indenização criminal? Pode, uma injúria racial, que seja alguma possibilidade dentro do Código Penal, são
importantes que vocês tenham isso em mente. Então, nesse quesito, nós temos diversas possibilidades disso acontecer, tá? Então, conversas em grupo, a pessoa entra num grupo e tem lá 250 pessoas e você, dentro daquele grupo, faz a difamação de uma outra pessoa, é lógico que você pode ser responsabilizado. O WhatsApp, isso tem acontecido, tá? Nesse mesmo sentido, a gente dá entrada agora na questão das mídias sociais. Na questão das mídias sociais, nós temos um problema sério a respeito dessa questão de difamação, tá? Em que você tem uma possibilidade, a pessoa imagina que por estar no computador ali, fala assim, estou todo mundo escrevendo, eu vou escrever também, né? Isso tem acontecido de forma constante. E, nesse ponto, vale a pena a gente destacar o seguinte, consumidores, já temos decisões recentes que chegam na internet e começam a falar da empresa a qual eles tiveram algum tipo de contato. E aí, acabam se exaltando, né, e aumentando, às vezes, o tom com relação a algum tipo de empresa. E aí, nesse ponto, existe sim a responsabilidade civil, né, no caso, do consumidor, tá? A responsabilização do consumidor. Fiquem atentos, a responsabilização do consumidor também é possível. O que está acontecendo é o seguinte, a pessoa tem um serviço que seja, uma empresa que seja pequena, de baixo porte, de pequeno porte, né? E a pessoa entra e começa a difamar e dizer, você tem aquela possibilidade de você dar nota e escrever o seu testemunho e tudo mais e tal, e às vezes a pessoa se exalta. Nesse momento que você se exalta e coloca coisas de cunho pessoal, por exemplo, a responsabilização do consumidor é bastante possível, tá ok? Então, nesse sentido, é importante que o consumidor tenha bastante atenção no momento que você vá se manifestar na internet. Aquilo é um local público, tá ok? Então, tem que ter, sim, bastante cuidado com suas palavras, seja no WhatsApp, seja nas mídias sociais. E isso, nas mídias sociais, tem sido mais corriqueiro, dos consumidores irem se utilizando das mídias sociais para se manifestar contrários a algum tipo de serviço ou produto, tá? E aí pode acabar acontecendo dele ser responsabilizado numa questão de dano material ou moral aí da empresa. E sim, vale destacar também esse ponto, a empresa pode ser alvo de dano moral sim, então ela pode ser titular de um dano moral, tá ok? Então isso já foi debatido dentro do judiciário e se entendeu que existe sim essa possibilidade de trabalhar essa questão do dano moral da empresa. Então o consumidor tem que ficar atento nessas questões. Bom, outro ponto agora, seguindo nessa questão referente o direito consumidor dentro das mídias sociais, a gente tem tido grandes problemas referentes aos dados pessoais, tá? Então, a utilização de dados. Isso aí, até o Facebook foi pivô de uma história, né, de um caso que ficou conhecido internacionalmente, questão da utilização dos dados das pessoas, e o consumidor hoje tem que estar bastante resguardecido a respeito desse assunto. Então, o que está acontecendo é o seguinte, uma tendência já na Europa que eles troquem essa utilização, essa forma em que o Facebook trabalha os dados. O que acontece é o seguinte, para o consumidor isso é bastante importante, pelo seguinte, quando você faz uma pesquisa, seja ela no Facebook ou em qualquer mídia social que seja, no Google, você percebe que logo na sequência eles começam a te oferecer serviços referentes àquela pesquisa que você fez. Então, mesmo que você não tenha tido interesse, ou mesmo que naquele momento você, por um motivo ou outro, você tenha pesquisado aquele serviço, não quer dizer que você queira estar recebendo aquele serviço de forma constante. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenha pesquisado alguma coisa a respeito de pintura de cabelo, que ele está ficando um pouco branco já, um pouco não, né? Muito branco, vocês podem perceber aí, e eu estou querendo pintar o cabelo. Se eu faço uma pesquisa na internet a respeito de tintura,
no segundo momento que eu entrar, já vai ter lá no meu e-mail, já vai aparecer uma propaganda a respeito de alguma tinta para cabelo que eu possa comprar. Se eu entrar depois, mudando um pouco para as mídias sociais, lá nas mídias sociais, de alguma forma, vão estar me oferecendo o mesmo serviço. É lógico que eles acabam fazendo essa troca de dados, tá? Então, a partir do momento que você faz uma pesquisa e você acaba sendo vinculado àquele serviço ou aquele produto, certo? Então, começam a te vender aquele pacote, vender aquele serviço, aquele produto de forma constante e incessante, tá? Isso, para os ditames do Código de Defesa do Consumidor, é ilegal, tá? E, vale dizer, é uma preocupação, como eu acabei de falar, na Europa, tá? Eles já estão tendo diversas alterações referentes a isso, tá ok? Nesse ponto, e também nos Estados Unidos a mesma coisa, tá? Mas nesse ponto, o que eu quero que fique bem claro é o seguinte, é a questão contratual, tá? Já retiro primeiramente, de forma preliminar aí, a questão referente ao fato de ser um serviço gratuito, tá? Muitas pessoas imaginam que, se eu não estou pagando pelo serviço, eu não tenho por que reclamar da má prestação ou da prestação de forma ilegal que seja, tá? Isso não existe, tá? Que fique bem claro. O fato de você ter recebido de forma gratuita aquele serviço não quer dizer que ele possa ser ilegal, não quer dizer que ele possa te causar danos e não quer dizer também que eles podem utilizar os seus dados, tá? Então, esse é um ponto importante, tá? Para que sirva de exemplo, vamos supor o seguinte, vamos para o exemplo dizer o seguinte, eu me encaminho aí na intenção de comprar ainda um shampoo, né, para tintura e tudo mais, vou até o supermercado. Chegando ao supermercado, eu percebo que eles têm lá uma pessoa que está fazendo a entrega de amostras grátis, né? Eu vou até lá, pego esse shampoo, eu olho, gostei, levei para casa. Chego em casa, passo no cabelo. Quando passo no cabelo, eu começo a ter a queda de cabelo repentina, fico careca e tudo mais. Eu posso responsabilizar a empresa, mesmo que eu tenha recebido de forma gratuita aquele produto? Sim, eu posso, tá ok? Então, eu posso sim fazer essa cobrança da empresa, independente do fato de ter recebido ou não aquele produto, tá ok? De forma gratuita. Então, nesse sentido, é importante que a gente fique bem atento, que as mídias sociais, essas novas tecnologias, funcionam da mesma forma. Esses aplicativos, de grande parte deles, são gratuitos. Isso não quer dizer que eles não possam ser responsabilizados, tá ok? Bom, nesse sentido, até para a gente seguir para o fechamento dessa aula, eu acho importante que a gente destacar as questões do artigo 51, tá? No momento que você faz a contratação da empresa, né, que seja aí de internet, que seja referente a essas mídias sociais, a gente faz uma contratação por adesão, tá? O contrato de adesão, ele está previsto no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Antes um pouco, no artigo 51, você vai verificar as cláusulas abusivas, tá? Uma leitura rápida aqui do artigo 51, tá lá, ó. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, aí já no inciso primeiro está aqui, ó, impossibilitem ou exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. O que acontece é o seguinte, quando a gente faz até aquela marcaçãozinha que todo mundo já deve conhecer, e li os termos e concordo, né? Você está aderindo àquele serviço, tá? De que seja de mídia social, que seja de qualquer aplicativo que você vá se utilizar, tá? Então, quando você faz a utilização, independente, mas tem até aquela ditado, né? Escreveu, não leu, o pau comeu, não sei nem se pode falar essas palavras, mas enfim, é assim o ditado, escreveu, não leu, o pau comeu. Isso não é uma realidade dentro do direito consumidor, tá, gente? Assim como no Pacto Sunt Servanda, que é do direito civil.
em que você tem que tentar estabelecer o máximo possível a segurança do contrato, não vale essas teorias, essas regras para o direito consumidor, tá ok? Porque a gente tem essa questão do artigo 51, que é relativo às cláusulas, tá ok? Abusivas. Então, mesmo que você tenha pegado esse contrato de termo de adesão, né, que a gente coloca lá, que eu tenho certeza, por ser consumidor também, que eu duvido que você tenha lido, aqueles que leram são poucos, né? Você pega na hora de entrar, já clica tal e já quer resolver logo a situação. Quase ninguém lê aqueles termos todos ali, tanto para um serviço que é gratuito. Isso não quer dizer que aquelas cláusulas sejam legais. O fato de você ter aderido não quer dizer que elas sejam legais, tá ok? Então, o fato de ter aderido àqueles termos não quer dizer que você vai ter que posteriormente ter que agir favorável a essa cláusula que tenha sido abusiva, tá ok? Na sequência aqui do código, no inciso 2º, você tem lá, ó, subtrai ao consumidor a opção de reembolso de quantia já paga, nos casos previstos nesse código. Então, a mesma forma vale para os aplicativos e mídias ou qualquer formas que você utilize dentro da internet sendo pagas, é lógico que vai funcionar da mesma forma. No terceiro, ó, transfiram responsabilidades a terceiros. Isso tem acontecido de forma constante, tá? A questão da responsabilização de terceiros. Você recebe ali essa possibilidade de trabalhar o aplicativo, isso das telefonias tem sido constante. Quem faz a cobrança é outra empresa, tá? Então vamos colocar, você fez a adesão ali na internet, da empresa X. Mas no momento que você vai processar, a empresa X diz, ó, não, mas quem te cobrou, por exemplo, de forma ilegal, foi a empresa Y e te manda para a empresa Y, tá? Isso não é legal, tá ok? Bom, eu vou fazer uma pausa rápida aqui nos incisos para a gente chamar nossa última questão. Por favor, na tela aqui para vocês. Vamos lá. Bom, essa pergunta é bem simples, né? Vocês já devem conhecer. Tem aí, ó, qual o prazo de arrependimento para produtos comprados na internet, tá? Então, já quem está falando da internet, está aí, ó, letra A, 5 dias, letra B, 7 dias, letra C, 10 dias, letra D, 15 dias. Bom, nessa resposta será a letra B de bola, tá aí, 7 dias. Bom, a respeito dessa questão, a gente vai encontrar no artigo 49, tá? Que faz previsão desses 7 dias. É o prazo de arrependimento. O que tem que ficar claro é o seguinte, isso acontece quando você não tem contato com o produto. Então, falou internet, mas pode ser pelo telefone, pode ser pelos correios, alguma forma que você não teve a possibilidade de pegar esse produto antes de você provar ou de você utilizar esse produto, tá? Então, você pode, no momento de você receber, e vale dizer também isso, no momento do recebimento que começa a contar esses 7 dias. Então, no momento que você recebeu, vamos supor que você tenha recebido um livro, né? Você recebeu esse livro, você olhou e não condiz com aquilo que você imaginava. Você tem a possibilidade de devolver e os custos dessa devolução são encargo do fornecedor. Então, quem vai pagar pelos correios, por exemplo, pelo envio, será o fornecedor e não o consumidor, tá? Então, você não tem que fazer esse pagamento, beleza? Bom, nesse sentido, para fechar essa questão da internet, a gente vai seguir aqui a respeito dos incisos do artigo 51, tá ok? Ó, o número 4 está lá, estabeleça obrigações consideradas iníquas abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Acho que esse fica bem claro, essa questão do exagero, né, da atribuição ao fornecedor, ao consumidor, desculpe. Aí depois o 5 a gente não vai tratar, o 6 está aqui, ó, estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Essa questão, a gente, lógico, já tem lá no artigo 6 essa questão da inversão do ônus da prova, mas dentro do contrato isso acontece de forma corriqueira.
tá? Colocar que o consumidor, então, que terá que demonstrar, caso ocorra um dano, que aquele fato ocorreu apresentando os dados tais. Lógico que vai trazer uma dificuldade para o consumidor apresentar esses dados, se tiver dados ou provas. Então, quem deve fazer essa apresentação será o fornecedor, tá? Tá lá, a gente tem alguns que não são tão importantes. Vamos para o 10 aqui, ó. Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Isso aí acontece mais para questões de direito imobiliário, tá, gente? Vamos tratar rapidinho a respeito disso. A questão do direito imobiliário acontece o seguinte, alteração, vamos supor que você tenha entrado para fazer um financiamento do imóvel, e aí ele coloca que você será obrigado a arguir, né, ou anuir com relação a uma alteração da alíquota que está sendo utilizada como cálculo desse financiamento que está sendo feito. Se isso ocorrer, é lógico que essa cláusula vai ser abusiva, tá ok? Então, isso vale, logicamente, para todos os contratos que a gente fizer dentro da seara do direito consumidor, mas é mais comum dentro da seara do direito imobiliário, vinculado aí ao direito consumidor, beleza? Então, esse é o artigo 51 e eu acho que faz vale destacar mais um aqui, que é a questão da autorização do fornecedor de cancelar o contrato unilateralmente também, né? Essa também é óbvia que também acontece mais no direito imobiliário, está lá no inciso 11, tá? E o mais importante da gente trabalhar dentro dessas questões contratuais é o contrato de adesão, que ele está previsto lá no artigo, como eu falei, artigo 54, tá? O fato de você ter aderido não quer dizer que você seja obrigado a, posteriormente, arguir ou anuir ou ter algum tipo de ação referente a esse contrato que teve essa cláusula abusiva, tá? Então, em acordo com esse contrato, de acordo com esse contrato, tá? Bom, para fechar essa questão das mídias sociais, vocês percebem que a gente tem diversas novas ações, diversos novos temas, diversas decisões, muito tema, muita coisa para debater. É lógico que eu me coloco à disposição para debater todos esses temas, gosto de poder debater, a gente acaba dentro dos debates encontrando outras vertentes, encontrando novas visões a respeito do assunto, e isso é comum dentro do direito, que a gente se veja ladeado com novas questões do direito consumidor, seja direito constitucional ou civil. Nesse sentido, eu quero que vocês me acompanhem aí na próxima aula, que nós vamos trabalhar a defesa do consumidor em juízo ou as diversas formas também que o consumidor pode encontrar hoje, não só na internet, que também são essas formas que você pode encontrar na internet de defesa do consumidor, mas também em juízo, como eu falei, você tem os entes e órgãos que estão disponíveis para fazer essa defesa do consumidor, mas que, infelizmente, não são todos os consumidores, não são, até mesmo os advogados não conhecem todas as formas de defesa do consumidor. Então, é importante que a gente trabalhe essa parte também. Vai ser uma honra, alegria, se vocês puderem continuar na nossa próxima aula, na qual nós vamos trabalhar essas questões relativas à defesa do consumidor, tá ok? A defesa do consumidor, ela tem, logicamente, vários realces, vários nuances aí importantes, em que você tem que estar atento para você poder dizer se há ou não, por exemplo, a atuação do advogado, se há ou não a atuação do Estado, se existem serviços que podem ser prestados pelo Estado na defesa do consumidor, tá ok? É um ponto importante, a gente tratava sobre o PROCON, sobre o Ministério Público, sobre os juizados, tá? A gente tem diversos pontos em que o Estado se coloca à disposição, mas que, infelizmente, a sociedade não busca, a sociedade civil não busca essas formas de fazer essa defesa, tá? Então, que são até, alguns tribunais estão entendendo até mesmo como formas administrativas que devem ser
servir como base para que o consumidor posteriormente possa ajuizar alguma ação, tá? Então, de forma preliminar, né, ele tenha que buscar esses serviços do Estado. Aí a gente pode falar e vocês vão poder trabalhar a respeito disso e colocar qual é a visão de vocês a respeito disso e criar o seu juízo de valor a respeito do assunto, tá ok? Deixo aqui, forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.